Anos quase destruíram o Sonic. Hedgehog Database, bora lá. Em 2021, eu assisti pela primeira vez a animação Sonic the Hedgehog da DIC. Foi legal. Ela envelheceu até que bem, especialmente quando Valeu, Lelo Bobs. Tamo junto, cara. Obrigado pelo apoio. consideramos que isso é um desenho que tá chegando na faixa dos 30 anos. E eu adorei a temática de se passar em um mundo controlado pelo Robotnik. Era uma ideia que eu nunca tinha visto antes na série, que foi super divertido de acompanhar. Deu para ver que os escritores estavam se divertindo escrevendo essa história. Para aqueles não familiarizados, esse desenho junto de Adventures of Sonic the Hedgehog são os primeiros desenhos baseados em Sonic já feitos. E uma coisa que ambas as animações compartilham são as suas desconexões com os jogos. Tirando personagens como Sonic, Tails e Robotnik, poucos elementos dos jogos são usados nessas animações, mas só após terminar de assistir os episódios que eu acabei me tocando disso. Eu acabei não assistindo esse desenho específico quando criança, mas eu esperava que, apesar de estar em um contexto completamente diferente, eles iriam pelo menos tentar adaptar a história de pelo menos um jogo. E desde então eu não paro de me perguntar por quê? O que levou os produtores a fazerem uma história tão diferente? Os jogos tinham material, um contexto, os personagens. Era só expandir o que já existia neles. Outros desenhos baseados em jogos faziam exatamente isso. Tá botando o Mario aqui enquanto fala isso? Porra, tá tirando, cara. O desenho de Mario é completamente esquizofrênico. Como isso aconteceu? Sim, por que você vai fazer igual, mano? Mal tinha história, mano. Pode tá tentando dar o golpe, cara. Os caras tinham os bonecos aleatórios ali numas fases aleatórias. O Sonic estava passando pela fase de planejamento para entrar no mercado americano. Madeline Schroeder achou que as suas características não eram americanos o suficiente. Graças a isso, ele acabou chegando no design que vemos nas artes promocionais americanas dos anos 90. Mesmo o Sonic japonês já ter sido feito com os americanos em mente e servir de cara para a empresa nesse novo mercado. A SEGA japonesa e a americana nessa época tinham visões bem diferentes para qual direção eles queriam levar o personagem. Pô, essas são artes da mesma época? E da direita não parece ser da mesma época do que a esquerda, mas da direita eu acho muito mais legal. Sério? Nossa. Os americanos destruíram o Sonic, tá maluco. Da direita é muito mais legal. E a maior prova disso é a existência de um pequeno documento chamado de A Bíblia do Sonic. A Igreja do Ouriço finalmente existe, que loucura! Uma Bíblia nesse... Porque a Bíblia, a IP Bible, a Word Bible, é o documento que todo mundo da equipe ou das equipes que vão trabalhar com a franquia usam de referência pra fazer as coisas. E tem as características dos personagens, que eles fazem, o mundo, como é que funciona e tal. Nesse contexto, se trata de uma bíblia de uma propriedade intelectual. Para produzir ou licenciar uma franquia para algum projeto, é necessário ser entregues algumas guias para que o produto em questão seja fiel ao material que eles estão trabalhando. Nelas são geralmente entregues fichas de personagens, descrições de trama e cenários, e algumas regras que devem ser respeitadas. Foram escritas 3 versões dessa bíblia americana, onde cada uma delas modifica e altera certas características da história, ou as transforma em algo completamente diferente. Por exemplo, Sonny Ouriço nasceu na Terra no começo do século XXI, em uma cidade de Hartley, Nebraska. População 1226. Ele, sua mãe e 5 irmãs viviam debaixo de um arbusto desegrenhado ao lado de uma loja de hambúrgueres, sobrevivendo apenas de restos. Isso é um lore oficial de Sonic, mano. What the fuck? De hambúrguer, milkshakes e ocasionais insetos e lesmas que rastejavam por ali. Apesar de pobres, eles eram uma família feliz. Infelizmente, o pai de Sony morreu quando ele tinha ainda apenas alguns dias de vida. A mãe Ouriço dava o seu melhor para manter a memória do pai viva, impressionando as crianças com histórias de sua bondade, desenvoltura e grande agilidade. Ele era o ouriço mais rápido que a cidade já viu, a mãe dizia enquanto a sua família aproveitava chá e minhocas em frente a uma fogueira aconchegante. Eu sei que isso é um material mostrado internamente, mas eu não paro de achar graça da ideia de ver o Sonic comendo minhocas. Isso se trata de um trecho da primeira versão da Bíblia, onde eles estão tentando criar uma origem mais... Eu ia falar americana, mas eu nem sei como descrever isso. Ela entra em mais detalhes da vida do Sony e sua família, como ele aprendendo a ler e escrever e entrando em uma equipe de atletismo com intenções de entrar nas Olimpíadas. Cara, como que americano tem a capacidade de pegar propriedades japonesas e destruir elas, cara? Isso não faz o mínimo de sentido. O Whooping Beef Glooper. O nome do hambúrguer, cara. Tipo o Whopper do Burger King. Oh,
agora tudo faz sentido! Sony, eu sei que você quer ser um grande corredor um dia, e você vai ser. Mas primeiro você precisa descansar um pouco. Não sente o frio no ar? O outono está chegando, logo chegará a hora de hibernarmos. Eu não tenho tempo para hibernar. Eu não posso praticar durante o inverno. Ele implorou, mas sua mãe mandou. Depois de tentar escapar da hibernação e acabar dormindo em um buraco que ele mesmo cavou, ele acaba encontrando com um cientista chamado Dr. Ivo Quintobor, que estava escavando próximo da toca do Sony em busca das esmeraldas do caos. Nessa história, elas são o caos do mundo materializado nas esmeraldas devido a uma máquina do Quintobor. Ele tinha esse plano de estabilizar ela. Cara, que Sonic é esse? Que personagem amaldiçoado é esse? Que horror cósmico é esse que está na minha frente? Como, cara, mano, eu fico bolado, cara. O que importa no mundo não é habilidade, são conexões. Como que essas pessoas faziam isso, cara? E eu tô aqui, cara. Como? E as lançar no espaço. Mas o acidente aconteceu. A máquina de Quintobor acabou sendo ativada, atingindo um laser no doutor, nas esmeraldas e um ovo cozido que ele tava comendo na hora. Assim, cara, até aí tem o ovo, cara. Até aí tem o ovo, mano. Você quebrou o meu ovo! o transformando no Dr. Robotnik. Esse é o nível desse documento. Personagens como Sonic e Robotnik passaram por diversas mudanças entre os rascunhos das bíblias. E essencialmente, eles são personagens completamente diferentes dos pensados originalmente. Especialmente porque um deles sequer tem o mesmo nome. Por alguma razão, porque isso não foi explicado em lugar nenhum, Eggman teve seu nome alterado para Robotnik na história americana. Minha teoria é que o termo Homem-Ovo soava muito bobo para um jogo sobre um rato azul que corre rápido. Segundo essa lógica faz sentido. Depois dessa primeira versão da Bíblia, as seguintes passaram a ser bem mais consistentes com o que foi apresentado nos manuais americanos e europeus dos jogos, culminando nas obras que se originaram desse rascunho final, como a HQ promocional americana, as HQs da Art e os desenhos da Dick. Essas versões dos personagens acabaram influenciando bastante a maneira que esses personagens são apresentados. Eu tenho que ver o filme Sonic 2. Tem o Sonic 3 que vai sair também. O vídeo do garotinho gritando: o Shadow, mano, olha o Shadow, meu Shadow. Muito bom, cara. É incrível como o Sonic continua marcando geração até hoje. Totalmente. Com pessoas até hoje descrevendo Sonic como um personagem radical e cheio de atitude. Sendo que isso sequer existia nas origens do personagem. E isso me incomoda profundamente. E isso fica bem mais claro quando... O único desenho de Sonic que eu vi mesmo foi esse do Jetix. Sonic X, eu acho que é o nome. Levamos em consideração a ideia original do Sonic. O primeiro filme de Sonic é legal, criando um personagem, eles queriam um personagem que fosse atraente para as pessoas de todas as idades e gêneros, que fosse facilmente reconhecível e familiar, e representar a SEGA internacionalmente. Sem pressão. Tanto que os conceitos mais importantes para a criação dele era o fator de o quão legal o personagem é, quanto ele supera desafios. Isso aqui tá vendo da GDC, tá? GDC Game Designer Conference. É um ótimo recurso para quem quer aprender sobre game design de vários assuntos diferentes. Mas já tem que saber um pouquinho, tem que estar interessado no assunto, não é iniciante não. Porque senão você não vai conseguir aproveitar muito as concepções e insights que a galera tem. Desafios e sua história de origem. Na conferência da GDC de 2018, Naoto Oshima e Hirokazu Yasuhara, diretor e planejador de cenários do Sonic 1 de Mega Drive, eles mostraram um mapa de palavras-chave que representavam a SEGA na época. E como consequência, todas essas palavras acabaram representando o Sonic. Ele não deve ser legal apenas na aparência, mas em suas atitudes e filosofia. E isso é tão verdadeiro que essa é uma das primeiras coisas que eles deixam bem claros na capa japonesa do primeiro jogo. Não fique parado perdendo seu precioso tempo. Quando você quer fazer algo certo, faça de uma vez. Faça enquanto pode. É o único jeito de viver sem arrependimentos. E isso é apenas uma característica do personagem, coisa que a versão americana unicamente se baseia. Descontraído e radicalmente legal. É sobre isso que Sonic se trata. Nada complexo. Nada complexo. Como que os caras botam isso no Word Bible, na IP Bible do Sonic, cara? Nada complexo. Como que você faz isso? Você desmerece sua própria obra do seu documento oficial. Assim que tudo isso começou, apenas um produto. Para os olhos da SEGA e para muitas pessoas. Mas para o Oshima, Felipe, marca lá ele no podia ser Discord. muito mais.
Inspirado em desenhos de aviões e emblemas, a história de origem do Sonic se trata de um personagem fictício inspirado nesses aspectos. Em 1947, um piloto de avião que tinha o cabelo espetado sempre que tirava seu capacete, começou a ser apelidado de ouriço por conta dessa característica. Sua esposa, que era uma autora de livros infantis, acabou se inspirando nisso para criar um personagem baseado no apelido do marido, chamando esse personagem de Sonic. Ela passou a escrever histórias sobre esse ouriço inspirada nele para sua filha, que acabava não tendo muito contato com seu pai por conta do trabalho dele. Acabou que o piloto teve a imagem do ouriço desenhado nas costas da sua jaqueta de couro. Um dia, em um voo de teste para conseguir a façanha de se tornarem os primeiros humanos a quebrar a barreira do som, um dos pilotos acabou a quebrando sem problemas. Mas o homem conhecido como ouriço, infelizmente teve seu avião destruído em uma explosão no momento que ele quebrou a barreira do som. Em 1980, uma fotógrafa chamada Meg encontrou uma jaqueta de couro com a imagem do Sonic nas costas. Reconhecendo o personagem das histórias que ouvia quando criança, ela comprou a jaqueta e a usou no trabalho. Enquanto fotografava um show aéreo, aconteceu um acidente no céu que levou à queda de um dos aviões. Nisso, ela acabou correndo para registrar o momento, porém, um segundo avião acabou caindo ao lado dela, prendendo Meg em um círculo de fogo. De repente, uma mão enveludada se estende, levando para um lugar seguro. Enquanto ela perdia a consciência, ao acordar em uma cama de hospital, ela só conseguia imaginar o que havia acontecido, pois a jaqueta carbonizada não tinha mais o Sonic. Ao revelar as fotos que havia tirado no dia do acidente, ela ficou chocada ao ver um par de sapatos vermelhos que lhe era familiar em uma das fotos. Notaram que isso não se trata de uma explicação da origem do personagem? Essa foi a primeira história criada com o personagem, e ela serviu unicamente para ilustrar e servir. Essa foi a primeira história criada. Essa imagem aqui ficou legal pra caramba, pô. Cadê? Essa imagem aqui ficou legal pra caramba. A menina aqui. Com o personagem. E ela serviu unicamente para ilustrar e servir de exemplo de a verdadeira função dele, se expressar. Usar ele para passar uma mensagem ou ideia. E essa Bíblia não apenas desmerece essa ideia original, mas as desrespeita completamente. E ainda por cima cria uma origem genérica para o personagem. E apesar disso, os escritores de Sonic Saturday AM fizeram o mesmo que o Naoto Oshima fez. Eles decidiram se expressar com o personagem e expandir o que foi entregue a eles. E foi isso que muitos outros escritores, artistas, cantores e muitos outros continuam fazendo. Porque a ideia e a mensagem do personagem é tão forte que lá no fundo ela permanece nas pessoas. É bizarro como o Sonic é mais marcante do que... Tipo... O Sonic ele consegue marcar gerações de fato. Ele é muito mais marcante que o Mario, por exemplo. Ele é um personagem que tem fãs de verdade. Ele é um personagem que é vivo mesmo. Isso é muito estranho. Como que esse filho da puta, de fato, até hoje, continua se reinovando, procriando, aparecendo, fazendo fã, mesmo que a época dele já tenha passado. Isso é muito doido. Mesmo que seja indiretamente. Então crie e se expresse. Passe a sua mensagem. Conte sua história. Aprenda novas coisas com o mundo. E por que aleatoriamente esse fucking ouriço azul que não faz o mínimo de sentido foi criado pra ser o mascote da SEGA lá na puta que pariu? Até hoje, tipo, personagem que virou Dragon Ball Z e é emocionante. A galera faz farsona do Sonic e tem uma fandom enorme e tal. A galera faz hentai do Sonic também. Mano, que porra é essa? Por que ele é associado com a adolescência, o caralho, e virou um ícone, sabe? Isso é muito doido. Também o ensine. E quem sabe, esse ouriço possa ser seu porta-voz, assim como ele tem sido durante todos esses anos para tantas pessoas. Tipo, por que tá tendo um negócio emocionante de Sonic, sabe? Eu adoro esse ouriço. Isso não faz o mínimo de sentido, mas é muito legal. É incompreensível, é maluco. Por que, sabe? Por que esse ouriço azul consegue conectar tanta gente? Mistérios, mano. Ele é maneiro, como que de pelado de tênis eu me sinto Sonic, como que isso é maneiro, sabe? E ele é maneiro, tipo, é muito interessante ver a construção do personagem em relação a isso.